Bom dia. Então, hoje pela manhã nós vamos falar de saúde financeira e quem vai estar ministrando sou eu, sou Daniela. A maioria recebeu um e-mail meu aí respondendo inscrição, pedindo diárias. É a mesma pessoa, só tem eu mesmo, eu e eu, né? Quando eu assumi esse projeto há um tempo atrás, em 2014, dado a aposentadoria de uma colega, eu fiquei em desespero porque eu falei, nossa, é muita coisa para uma pessoa sozinha, e se eu ficar sozinha eu não vou conseguir. Então foi quando eu comecei a falar do projeto e pedir ajuda para pessoas de fora do setor. Eu estava lotada aqui no departamento de saúde, que é o antigo serviço médico, e eu sabia que sozinha eu não ia conseguir fazer esse projeto, dado as outras rotinas que a gente tem no dia a dia, né? Não é só a educação financeira. Então eu comecei a falar de educação financeira para outros colegas, e aí a gente virou 3, virou 4, e hoje nós somos 15 pessoas que manejam o projeto, né? Mas no dia a dia, essa parte burocrática mesmo, de diária, sou eu que faço sozinha. Então nós temos 15 instrutores hoje no projeto, vocês vão conhecer 4 deles, mas no total são 15. E nesse decorrer dos anos todos, essas pessoas receberam treinamento para estar aqui falando sobre educação financeira. Nós fizemos vários cursos, nós viajamos, né, nós pedimos esse apoio para ter uma equipe amadurecida, e eu acredito que essa equipe que vocês vão receber vai conseguir suprir essa necessidade de conhecimento sobre educação financeira. Então a equipe preparada foi, né? Então a gente investiu bastante nisso esses anos todos, inclusive participando, não tem muitos eventos no país, mas todos os eventos que a gente tem, o TJ pagando ou não, tem alguém lá, tá? Os eventos que a gente tem no país. E a equipe é currículo excelente, então assim, todo mundo investiu bastante em poder estar aqui. E eles não estão aqui, não vão estar aqui só porque é um trabalho do tribunal, não é isso. É porque eles realmente acreditam na necessidade de que todos tenhamos uma melhor educação financeira. Então tem uma crença em torno disso, que nós compartilhamos e que é o que vocês vão presenciar aqui. É por isso que eu acho que o projeto tem tido tanta ressonância, né? Esse ano nós fizemos uma oficina com as primeiras pessoas que participaram da primeira oficina que nós fizemos em 2014. E para mim foi bastante gratificante perceber as melhorias que essas pessoas conseguiram fazer ao longo desse tempo. Até porque, né, quando a gente fala em educação, ela não é algo que eu começo hoje e termino amanhã. Ela é ao longo do tempo e parte de uma perspectiva de hábito, né? Eu preciso tornar isto um hábito para eu, de fato, integrar na minha vida e conseguir aplicar e levar isso adiante. Então, sem isso, eu não consigo realmente efetivar, sem a habituação àquela situação. Por isso que eu acho que o desafio desse projeto é tão grande e me assustou de início. Primeiro porque eu não entendia nada de educação financeira. Eu sou psicóloga e aí eu falava, nossa, quem vê sobre isso na faculdade de psicologia? Ninguém, né? Então eu fui ler, eu fui fazer curso, eu fui estudar para poder conseguir entender isso, e os próprios colegas, porque não são só psicólogos no grupo, né? A gente tem economista, administrador, matemático, contador. A gente foi trocando coisas, trocando aprendizagem para tentar encontrar o melhor formato, e eu acho que ao longo dos anos a gente vem conseguindo, né, alcançar um pouco melhor. Ainda tem coisas a melhorar, claro, toda vida vai ter, né? Então, assim, realmente eu estou muito feliz com esses anos todos de trabalho, e a gente tem manifestado isso, né? Recentemente, infelizmente, o projeto Educação Financeira não recebeu o orçamento para o ano que vem, então a gente não tem dinheiro nenhum ano que vem, que para nós foi um baque, né? Porque a gente começa a trabalhar um projeto e a gente imagina, projetos na área de saúde, na área de pessoas, a gente imagina que os resultados vão ser sólidos depois de 5 anos. E, infelizmente, o Educação Financeira é um dos poucos projetos que ainda durou 3 anos, né? Em termos financeiros, de ter orçamento por 3 anos.
Claro que o fato de não ter orçamento não nos impede de trabalhar, só dificulta, né? Não nos impede. A gente está pensando, claro, outras estratégias para lidar com a problemática de não ter. Bom dia, vamos chegar? Vamos chegar. De não ter orçamento, claro, né? A gente está lidando com isso, igual a gente faz na casa da gente, né? Quando falta a grana para pagar uma conta, quando falta a grana para resolver uma situação, a gente tem que dar um jeito, né? Ah, não tem isso, né? O que a gente vai fazer sem isso? Então, do mesmo jeito, a gente está nas estratégias para o ano que vem, sem orçamento, pelo menos até maio, né? Que aí vem o orçamento do superávit, que talvez vocês não saibam o que significa, porque não estão lidando com isso diretamente, mas é quando as sobras desse ano retornam para o orçamento do 3J. E aí muita coisa que não foi executada, ela é novamente aplicada no ano seguinte. Então é essa a nossa ideia de que possamos conseguir algum orçamento. O que dificulta é para os colegas do interior, né? Porque para vocês virem realmente necessita de diária. Então nós já temos, esse ano já foi bem pouquinho, né? E nós só conseguimos fazer essa oficina porque nós optamos por não fazer o curso e fazer mais uma oficina. Porque anualmente a gente prevê um curso para a equipe. Então nós optamos por não fazer o curso e fazer mais uma oficina, porque houveram muitas inscrições e eu sou a pessoa que escuta a queixa de quem não se inscreve, né? Que não consegue se inscrever. E as queixas são grandes, né? As pessoas acham muito injusto. E eu acho também que é injusto. Eu acho que todos deveriam ser contemplados no desejo de estar aqui. Mas, porém, a gente só gasta onde tem dinheiro, né? Onde não tem dinheiro, não tem como gastar, né? O dinheiro realmente nos dá o limite de onde a gente consegue alcançar alguma coisa. Dito isso, realmente muita gente fica muito brava comigo e diz, né? Tem uma fantasia de que que as pessoas a gente escolhe porque conhece. Eu não conheço nenhum de vocês, exceto o Renato, a Jaque, que é daqui de Porto Velho. Eu não conheço, então vocês não foram escolhidos porque eu conheço vocês, tá? Vocês foram escolhidos porque se inscreveram em ordem. E aí algumas pessoas até inclusive sugeriram que a gente utilizasse a questão da necessidade, mas eu acho um critério super subjetivo. Como eu vou saber quem precisa? Né? Eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês, todo mundo vai falar assim, que de alguma maneira vocês precisam. Então eu não vou saber definir isso. Né? Então houve até uma pessoa que falou assim, mas o auxiliar operacional precisa mais porque ganha menos. Não é essa a ideia. A gente tem pessoas com alto grau financeiro que têm sim dificuldade de gerenciar seu dinheiro. Então não é a quantidade de dinheiro que faz a gente conseguir ter equilíbrio financeiro. E isso está na literatura, tá? Não estou falando nada perdido de pesquisas, mas isso também a gente vem percebendo ao longo do tempo, que muita gente que tem um bom salário não consegue gerenciar o seu salário. E pessoas como o auxiliar operacional, que seria o menor salário, que era a teoria dessa servidora, também consegue gerenciar o seu salário. Então não é a quantidade de valor que faz a gente ter uma organização financeira ou não. Isso para mim hoje é bem claro, né? Não tenho dúvidas quanto a isso. Quando o projeto foi pedido ou desejado, ele foi feito para servidores com dívidas. Só que quando a gente recebeu essa demanda e começou a discutir entre nós, né, lá atrás, né, no primeiro grupo, a gente começou a conversar que, dado a nossa condição no país, da dificuldade de termos conhecimento sobre gerência de dinheiro, era necessário que todos os servidores tivessem a oportunidade de parar para pensar sobre as suas finanças, e não só aqueles que tivessem endividados. Até porque quando se fala em educação e se vê o déficit do país, né, a gente necessita que todos tenham oportunidade de pensar sobre isso, tá? Então por isso que a gente abre a oficina não para quem está endividado, mas para qualquer servidor. E vocês vão ver que a oficina não é para quem está endividado, apesar da gente tocar nisso em alguns momentos. A oficina é para qualquer pessoa que queira melhorar o seu equilíbrio financeiro, qualquer pessoa. E, consequentemente, quem que já está bem e quer investir, né? Porque os assuntos que a gente vai trabalhar hoje é um pouco da contribuição da psicologia de manhã,
À tarde a gente vai falar um pouco sobre sonhos e projetos, que vocês vão começar a delinear o seu projeto pessoal, tá? E amanhã de manhã a gente vai falar de planejamento financeiro, que é uma oficina que cuida do nosso orçamento doméstico, né? Então já começar a trabalhar isso, que ferramentas a gente tem para isso. E amanhã à tarde a gente vai falar de créditos e juros. No módulo 2, lá em dezembro, aí nós vamos falar sobre investimento, consumo consciente, aposentadoria, né, que faz parte do nosso projeto financeiro. Se não faz, deve fazer parte do nosso projeto financeiro, e também retornar e fechar algumas coisas do planejamento financeiro. Vamos começar o nosso trabalho? Então eu fiz umas florzinhas e aí eu vou distribuir duas para vocês e quero que vocês coloquem nas duas. Eu vou distribuir duas. Na primeira, vocês vão relembrar lá atrás, quando saiu a inscrição do projeto, o que vocês pensaram para clicar lá na inscrição, né, para mandar o e-mail. E aí vocês têm que ser bastante honestos, né, inclusive em dizer eu só queria receber diária, né, porque a gente já teve pessoas que falaram isso e eu acho que é importante ser sincero, né. Então vocês vão colocar qual foi a expectativa que vocês tinham lá quando mandaram a inscrição, tá? O que motivou essa inscrição nessa oficina? Vocês vão colocar em uma das florzinhas. Na outra, eu quero que vocês pensem numa expectativa quando se fala em educação financeira, que não necessariamente é a mesma de se inscrever para o projeto. Então, para o projeto eu queria ganhar diária. Beleza, já fui, né? A gente já sabe. E aí, para a educação financeira, para a minha educação financeira, o que é que eu tenho como expectativa? Então, são duas. A gente diferencia porque elas são diferentes, sim, né? E se vocês não pensaram ainda com a expectativa em relação à educação financeira, vocês vão trabalhar isso aqui agora, tá? Eu tenho canetas, porém não são muitas e são emprestadas. Emprestadas, sim, o Almox me diz que é emprestado, tá? Que tem que ser devolvidas. Então vamos ver como que a gente se arruma. Quem trouxe a sua é melhor, tá? Usar a sua. Quem não trouxe, eu tenho acho que umas 15 a 20 aqui ainda, porque todo evento o pessoal diz que vai devolver e nem todos devolvem, né? Então, relembrando, em uma florzinha vocês vão colocar a expectativa quando se inscreveu no curso, qual foi o motivo da inscrição no curso. E na outra, a minha expectativa para ter uma educação financeira ou com a educação financeira. O que você pretende para o seu futuro financeiro, tá? Então são duas, uma para o curso, outra para o futuro financeiro. Quem que é o corajoso aí que vai? Olha isso, tá vendo? Eu gosto da pessoa corajosa. Pode falar no microfone ou não, tá? Fica a critério de vocês. Bom dia, meu nome é Antônio Marcos, eu sou técnico judiciário na comarca de Espigão. A primeira expectativa é participar de um curso que é bastante elogiado por quem já fez. Bom, né? A segunda é melhorar e aprimorar a minha educação financeira para viver bem e também realizar meus sonhos. Muito bem. É de Antônio Marcos de Espigão. Espigão. Tá bom. Você cola aí, Antônio? Meu nome é Célio Mário, também sou da comarca de Espigão do Oeste. E a primeira expectativa é justamente aprender a educação financeira. E a segunda é colocá-la em prática no meu dia a dia. Isso. Muito bem. Aprender e depois colocar em prática, né? Celiomar de Espigão. Espigão também? Foram dois, é? Olha aí. Marli, comarca de São Francisco. Eu me inscrevi porque eu especulei os colegas lá da minha comarca que já fizeram, e o que eu achei interessante que eles falaram é que motiva a gente, né, a economizar e a investir. E o que eu almejo nesse curso é dicas para pequenos investimentos. O objetivo é fortalecer a estabilidade financeira. Bom, o que me incentivou a clamar a inscrição no curso foi a minha necessidade de um autocontrole maior e o aprendizado em razão da minha necessidade. E a expectativa é que possa
ter mudança de hábito com o aprendizado. Nossa, o fruto seja uma mudança de hábitos. Muito bem. Odésio. Olá, bom dia. Eu sou Ana, trabalho na Emeron aqui na comarca de Porto Velho, e no TJ, né, de Porto Velho. E o que me levou a fazer a inscrição no curso, a ter interesse pelo curso, é a crença de que o aprendizado, porque eu sou formada em letras, sou da área da educação, e que o aprendizado nos transforma. E eu acredito que essa é uma falha mesmo no nosso ensino. A gente não aprende sobre as nossas finanças, a nossa matemática no ensino básico é muito distante disso, né, de como gerir nossos recursos financeiros, e foi isso que me levou a fazer a inscrição. A expectativa que eu tenho com o curso é que eu adquira uma consciência financeira, que eu pense não só nos recursos, né, no dinheiro em si, mas no que ele é capaz de alcançar, de fazer com que eu alcance meus sonhos. Grato, Ana. Pode passar para a colega. Isso. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Márcia, sou da comarca de Ariquemes, trabalho na primeira vara criminal. E, a princípio, quando eu soube do curso, não vou negar, foram as diárias. No súbito, foram as diárias, mas aí logo, no segundo pensamento, foi buscar maiores conhecimentos para o meu projeto de controle financeiro familiar. Meu esposo também trabalha no TJ, então assim, nós tivemos muitas pedaladas, né? Então eu não quero mais, nós já começamos um projeto financeiro, né, em casa, então assim, não quero mais, né? E não quero isso para os meus filhos também, então já estamos começando com a educação financeira para os nossos filhos já, Sim. que eu acredito que é muito importante. Nós não tivemos, né? Talvez por isso a gente passa por tantos problemas, né? Então assim, o meu projeto é familiar, eu quero trazer mais conhecimento. Muito bom, Márcia. Bom Márcia, cola aqui a sua. Meu nome é Alexandra, da primeira criminal de Ariquemes. Senão dá sorte. Está tudo sem dinheiro, está tudo pensando em diária. Também está pensando em diária? Não, falando sério. Quando surge um curso na comarca de Porto Velho, a gente sempre pensa, né? Opa, vou conseguir dar uma estabilizada no meu déficit desse mês, vou ganhar uma diária e vou fazer um curso que vai me ajudar em alguma coisa. Enfim, além das diárias, eu achei interessante para aprender a controlar melhor os gastos, e surge a vontade de se aprender algo novo. Como disse os colegas anteriormente, não é um assunto que é abordado de maneira nenhuma na nossa vida. A gente cai no mercado de trabalho, começa a receber, começa a gastar desenfreadamente. Algumas pessoas não, têm mais controle, mas não se surge esse assunto, nunca é debatido. E as expectativas para o curso é aprender a controlar os gastos para possivelmente conseguir poupar um dinheiro, né? E o despertar para uma educação financeira visando um futuro melhor para a minha família. Bom dia, meu nome é Kátia, eu sou servidora de Ouro Preto. Além de todos os meus colegas com quem eu trabalho já terem feito o curso, terem dito muito bem, eu pensei, porque eu tenho algumas dívidas a reorganizar, eu falei, bom, vai ser bem importante para mim. Como elas já tinham dito que realmente era um curso bem proveitoso, eu falei assim, se houver a possibilidade, eu vou querer fazer assim. E aí, um objetivo com a realização do curso agora seria aprender a gastar de forma mais consciente e também aprender a investir. Então é isso que eu espero. Bom dia, meu nome é Raul, sou técnico lá em Presidente Médici também. Inicialmente eu me inscrevi no curso, não coloquei aqui, mas meu primo está fazendo, ele achou interessante, falou para me inscrever. E também eu tenho um objetivo de médio, acho que é curto, médio prazo, e o valor das diárias também vai ajudar, porque preciso de dinheiro. E escrevi dos dois lados. E o objetivo a longo prazo é melhorar a gestão financeira e aprender sobre novas possibilidades, tanto quanto a gestão quanto a investimento. Legal. Eu sou servidora técnica judiciária aqui em Porto Velho, na segunda vara da Fazenda Pública. Eu não sou daqui, eu sou de Cacoal, mas eu fiz concurso pra cá. E eu me inscrevi porque uma amiga minha fez e ela falou que eu não podia perder a oportunidade e eu era obrigada a me inscrever, que esse curso era muito bom. Tipo, saiu a inscrição, ela já mandou o WhatsApp pra mim, se inscreve agora, não perde.
E meu objetivo é porque eu sempre morei com os meus pais, eu trabalho desde os 14, mas despesa de casa, organizar isso, eu nunca organizei. Eu ajudava, mas era meu pai que organizava. Então eu senti uma dificuldade quando eu vim morar sozinha, assim. Eles me ajudam, meu pai fala, olha, é assim que você vai se organizar. Mas essa organização financeira eu não tenho. Então meu objetivo no curso é saber isso mesmo. A médio e longo prazo, como guardar dinheiro para poder fazer viagem, porque antes era muito fácil, né? Mas agora tem mais despesa. Então esse é meu objetivo. Legal. Bom dia, meu nome é Amanda, sou aqui de Portugal mesmo, primeiro nome assim. Bom, acho que eu fui a única que escrevi, né? Um pedido de socorro. Porque eu sou recém-casada, meu marido também sempre morou com os pais, a mesma situação dela aqui. E daí quando a gente teve que sair de casa, gerir nossas próprias finanças, a gente se afundou em empréstimo. Foi o que deu, a gente estava gastando mais do que a gente ganhava. E o meu objetivo final com o curso é reorganizar a nossa vida financeira para poder poupar, para poder realizar nossos sonhos, ter a casa própria, o carro próprio, tudo, né? Reorganizar os bens patrimoniais. Bom dia, meu nome Estiver é se Priscila, distribuindo sou aqui de Porto dinheiro. Velho, segunda vara da infância. E assim, muito já foi dito aqui, né? Assim, o objetivo meu seria aprender a gerenciar, né, os recursos. Eu acredito que a gente pode, né, multiplicar nosso dinheiro se a gente tiver, né, sabedoria ali, técnica para poder gerir. É verdade. E assim, a médio e longo prazo, fazer investimentos também, para ter uma melhor qualidade de vida. Que eu acredito que a gente estando mais tranquilo, podendo realizar nossos sonhos, fazer nossos projetos, que a gente vai viver bem mais feliz e mais tranquilos, né? Bom dia, meu nome é Érica, sou da primeira vara da infância, aqui de Porto Velho. E a minha expectativa é aprender a administrar o meu orçamento. E minha expectativa com o curso é ver bem de acordo com o que eu ganho, dentro das minhas possibilidades. Bom dia, meu nome é Nadjara, sou aqui do Juizado de Violência Doméstica. E eu me inscrevi no curso por recomendação de uma amiga minha, que assim que saiu a inscrição, ela mandou uma mensagem para o curso e eu me inscrevi. E a expectativa é uma maior estabilidade financeira para fins de uma maior tranquilidade na família, no lar e realização de sonhos. Bom dia, meu nome é Cledson. Cola desse lado aqui, ó. Cuidado aqui com esse fio. fio. Atualmente trabalho na função de supervisor de segurança. A pergunta na hora do momento da inscrição, se eu não falar que eu também pensei na diária, né? Tem aquela diária, mas pensei assim, lá no fundinho, tirar umas dúvidas também. As dúvidas foi lá mais no fundo, né? Primeiro na correria seria hipocrisia não falar. Claro, Pensando assim, naquela segunda, sobre a expectativa do curso, que os colegas já me falaram, questão do equilíbrio financeiro, né, e orientações sobre a questão de aplicação, a questão da casa própria, como uma colega aqui já falou, não moro mais com meus pais também, em janeiro vai fazer 4 anos, sou casado, tenho que administrar toda a situação, a questão também da faculdade, eu já tive que parar uma vez por questão financeira mesmo, que eu não pude continuar, a primeira que a opção foi parar, dessa vez eu quero continuar e terminar a minha faculdade de Direito. Então assim, aí surgem aquelas dúvidas, né, mas será que um carro, uma casa, continuo no aluguel, o que é mais importante? Eu aplico, o que eu faço? Então, algumas coisas nesse sentido, assim. Obrigado aí pela oportunidade. Bom dia. Tem que ter o ritual. Meu nome é o Anderson, sou também da comarca de Ariquemes. Estamos aqui representando vocês. Vocês viram a correria que foi lá. Foi? Fechou o fórum. Ah, é? Fechou o fórum para fazer a inscrição. Como o nosso colega já disse, a primeira expectativa é diária, né? Aí depois já tinha feito a inscrição, deferido, aí pensei em aprimorar os conhecimentos na área. E a perspectiva é para o futuro, a estabilidade financeira de acordo com a realidade do nosso país. Bom dia a todos, meu nome é Adilson, eu trabalho na comarca de Ariquemes e quando eu fiz a inscrição para esse curso, né, eu procurei primeiro o conhecimento, né, acima de tudo o conhecimento, porque aí chega ao segundo a expectativa que nós temos, né, melhor aplicação dos recursos financeiros, porque eu vim mesmo da iniciativa privada, quando a gente entra no concurso público, começa a sobrar um dinheiro e tal, se você não tem dívidas, começa a gastar o dinheiro sem fazer uma aplicação correta, sabe, gastando de forma consciente. E aí acaba que o conhecimento, que é a primeira expectativa minha, aplicado a isso, você começa a ter um rumo, a ter um direcionamento correto,
como você vai caminhar e aí sim atingir seus objetivos, seus sonhos de uma forma mais racional. Bom dia, sou Rafael também, do Comarca de Ariquemes. No primeiro momento, né? Como que é teu nome? Adilson. Tá. Só que no segundo momento, né, a reestruturação financeira e a estabilidade financeira, né, que a gente vai buscar também, para poder se organizar aí e o Brasil do jeito que está, para ver se a gente consegue sair um pouco dessa tristeza, né? Meu nome é Renato, eu sou secretário de gestão de pessoas. A primeira expectativa foi aprender a planejar as despesas para gastar melhor, e também porque alguns colegas fizeram o curso e me elogiaram. E a segunda expectativa é aprender a organizar as finanças para planejar investimentos futuros e aposentadoria. Meu nome é Lucas, eu sou assistente no terceiro juizado civil aqui da capital. Meus objetivos eles se confundem um pouco entre si. O primeiro é tentar economizar dinheiro todo mês. Quando eu fiquei com a função, a primeira função que eu tive de secretário de gabinete, eu fiz uma promessa para mim mesmo. Eu falei, a gratificação eu vou economizar ela todinha, porque gratificação você tem hoje e não tem amanhã. Mas doce ilusão. Na época eu ainda era solteiro, namorava, era noivo, nem lembro ao certo. Então veio o casamento, as despesas aumentam, então eu gasto todo o meu salário hoje. Às vezes numa planilha eu até consigo deixar uns R$300 de sobra, mas vai tudinho porque tem as compras que não estão programadas nas planilhas. Então assim, eu queria colocar em prática, primeiro objetivo quando eu fiz a inscrição, é pelo menos economizar uns R$1.000 por mês. Acho que eu ficaria muito feliz se conseguisse isso. E o segundo seria manter uma boa administração ao longo do tempo, talvez intercalando com algum investimento de curto prazo, tem alguns investimentos de 3, 5 anos, para dar um retorno, de repente troca o carro, ou dar um abatimento no financiamento da casa, alguma coisa do tipo. Porque eu só consigo economizar dinheiro agora quando sai 13º, restituição de imposto de renda, ou um resto das férias. Eu queria economizar todo mês. Bom dia, eu sou o Marcos Capual. Quando eu vi no site que abriu o curso, eu pensei, viva, um monte, né? Vou ganhar um diário, até porque eu bati o carro também, esse mês estava muito caro para mim. E no segundo momento, queria um equilíbrio financeiro, queria hábitos saudáveis para passar para a família, para os filhos, né? Uma saúde financeira melhor, para eles já crescer com esses hábitos saudáveis. Bom dia, meu nome é Rosilene, sou da comarca de Chiparaná, secretária civil. E assim, meu objetivo aqui, além de que vários falaram, de áreas, né? E também assim, ouvi muitos elogios, todas as comarcas, todas as pessoas falam muito bem desse curso. E assim, eu tenho visto os colegas, a minha intenção maior é a prevenção. Eu me considero até bastante organizada. Só que eu tenho visto os colegas, eles estavam aguardando o pai para se aposentar, e assim, muitas pessoas não se aposentam por causa de dívidas, né? Muitas dívidas. Então assim, eu não quero chegar lá com a minha aposentadoria dessa forma. Então eu vejo como prevenção e aproveitar essa oportunidade que nós temos. Bom dia, eu sou a Jaqueline, trabalho na comunicação. Você já me viu tirando umas fotos aí, porque meu chefe mandou mensagem da agora, faz a matéria. Ainda ganhou o trabalho de graça. Já ganhei o trabalho. Então, o que me motivou, né? A gente tem a nossa secretária, ela trabalha na educação financeira, ela sempre fala. E o que motivou também é essa questão, né? A gente vira servidor antes de conseguir economizar, agora não consegue mais economizar, né? Por quê? O que está acontecendo, né? Se ganha mais, né? Para economizar mais ainda, né? Então, dívidas e sonhos, o primeiro eu coloquei. E o segundo, a expectativa é ter mais controle, equilíbrio e a realização dos sonhos. Bom dia, meu nome é Andrew, sou técnico judiciário da primeira vara civil de Rolim de Moura. E esse curso é um curso que há um tempo eu já me inscrevi, acho que eu me inscrevi umas 6 vezes já. Por aí. Só que eu sou meio devagar, o pessoal de Ariquemes, pelo jeito, sempre deve entrar na minha frente, porque eu nunca consigo, né? Mas esse curso antigamente era no interior, né? Era dado nas comarcas. Só que dessa vez eu vi que foi em Porto Velho, então na verdade acabou vindo um outro pensamento na frente. Era um curso que eu queria, mas eu já pensei, vou passar uns dias fora do trabalho e em Porto Velho passeando também. Eu tenho um irmão que mora aqui, né? Legal. Então já acabou vindo isso em primeiro plano. Legal. Mas eu não me vejo uma pessoa que gasta demais. Mas eu acho que como todo brasileiro, eu acho que a gente não faz um planejamento financeiro.
Então eu não faço ideia quanto que eu tenho livre no mês, eu não sei se vai sobrar alguma coisa para poder fazer algo de diferente. Eu não consigo pensar assim, eu vou guardar tantos por mês para poder fazer um plano grande que eu quero. Não, é tudo meio que vai rolando, né? Então o meu grande objetivo mesmo é conseguir me planejar financeiramente. Bom dia, eu sou Débora, trabalho de Paraná. Tem aqui, André, aqui atrás. Dos cursos que já passou pelo tribunal, esse foi um dos mais comentados. Todo mundo que fez elogiou bastante. E eu acho assim muito lindo. A gente faz aquela planilha bonita, depois a gente destrói ela todinha no dia a dia, né? Nada vai para frente. Então isso é sempre um desafio mesmo. Então eu gostaria disso, no segundo aspecto, distribuir melhor as finanças. Mas a gente, além daquele que surge uma despesa inesperada, às vezes a gente gasta com coisas inúteis mesmo no nosso dia a dia. A gente precisa raciocinar melhor isso. Sempre que eu faço esse exercício, eu me sinto mais motivada e também um pouco temerosa, né? Porque eu vejo que o nível de expectativa que nós temos, ela prevê algo que é muito difícil, que é essa mudança de hábito. Tornar algo um hábito é muito difícil. Quando vocês falam aí que a diária vem para sanar um problema, nós já estamos errados. A diária tinha que ser o extra, ela tinha que servir para poupança, ela tinha que servir para investimento. A gente não pode precisar da diária, porque se a gente está precisando, alerta, né? A gente tem que ligar a luzinha de alerta. Isso quer dizer que alguma coisa está errado. Porque, legal, diária todo mundo quer ganhar, né? Eu também quero, todo mundo gosta, né? Mas se ela vem nesse contexto é que a gente tem que ficar pensativo sobre isso. Ela vem a servir a sanar um buraco, a pagar uma dívida, aí nós temos um problema. Que a gente pode ajudar vocês, né? Fornecendo um pouco de informação, mas que a grande mudança, ela é de vocês mesmos. O trabalho vai depender do investimento que vocês vão fazer nisso. E é por isso que a gente vai começar essa oficina com psicologia. Né? Algumas pessoas falam assim, mas para que psicologia mesmo? Para que ficar fazendo arvorezinha, né? Vocês ainda vão fazer outras coisas? É exatamente por isso, porque não adianta só conhecer. Inicialmente, a economia teorizava sobre essas coisas. Chegou um momento que a própria economia viu que não adiantava só teorizar, que ela precisava também entender comportamento. Por que que as pessoas não conseguiam aplicar na sua vida financeira algumas coisas que elas até sabiam, né? Porque ouvindo vocês, acho que a maioria sabe da coisa da organização, do controle. Então, a gente sabe que tem que fazer, né? Só não consegue aplicar. Então é por isso que a gente vai falar de psicologia. E a gente vai falar de psicologia nos dois módulos, agora um pouco mais, no outro um pouco menos, exatamente porque sim, vocês precisam de psicologia para entender por que não estão conseguindo, então, aplicar aquilo que sabem que tem que fazer, que é controle, poupança, investimento, planejamento, né? Porque teoria todo mundo sabe. Então uma das coisas que eu falo é, às vezes a nossa expectativa é maior do que o curso consegue abarcar. O curso vem com um pouco de teorização, mas a mudança comportamental é de outro prisma, né? Então a oficina esse ano foi em Porto Velho, explicando um pouquinho para o Andrew, porque no ano passado nós colocamos oficina no interior que não completou 30 vagas. E aí a gente não pode ficar fazendo oficina sem completar 30 vagas. A gente fez oficina com 22, com 23, né? Então já são poucas vagas, ainda não completando. Então foi por isso que a gente trouxe para Porto Velho, porque em Porto Velho a gente tem o mesmo número de servidor que no interior. Então a gente consegue pegar 15 vagas aqui do pessoal de Porto Velho. Então foi por isso que está aqui, tá? Então esse ano nós usamos essa estratégia, mudamos a estratégia para nós era ótimo ir no interior, até porque a gente conhecia o pessoal em casa, né? Tava ali conversando com um com o outro, mas não estava fechando mais turma, porque a gente já tinha passado em Rolim de Paraná, Vilhena, Pimenta, Cacoal, né? Então já tinha ido em várias. São Francisco, não sei se eu esqueci alguma, Santa Luzia, não, Jaru,
Colorado, Cerejeiras, não é Colorado, foi em Cerejeiras. Pessoal, legal a nossa árvore, eu vou virar aqui para a gente começar a ver um pouquinho de slide, tá? A gente está fazendo um novo modelo de apostila, está quase pronta, mas não ficou pronta. Então esse primeiro formato de apostila foi uma apostila que a gente fez, infelizmente não tinha como a gráfica fazer, porque estava soterrada, então quem editou fui eu, então ela não tem uma edição bonita, e vocês dão uns descontos para mim, tá? Porque eu não sou artista nesse sentido. Mas quando a gente fez a apostila, a gente fez pensando em ter coisas na apostila que complementem a oficina. Porque tem coisas que a gente vai falar na oficina que tem na apostila, porém ela não tem só slide. Aliás, porque até eu não gosto de apostila de slide. Quando a gente foi formatar essa daqui que discutiu, falei, gente, pelo amor de Deus, porque a apostila de slide já está na tua frente, para que eu quero uma apostila só disso? Então a apostila é para vocês lerem mesmo, tem textos complementares àquilo que a gente vai estar falando aqui. Então vocês vão ver que eu vou fazer algumas indicações de coisas da apostila e ela serve para esse fim, né? Não só ficar vendo coisas que já estão aqui. Tem coisas que já estão aqui e tem coisas que não estão. E aí, quando a gente editou com o fundo em branco, né? Só que a gráfica imprimiu frente e verso para economizar papel. Então, não tem muito espaço para anotação. É uma falha. Mas já estava impressa, a gente está usando assim, tá? Então, aí tem alguns espaços, vocês podem fazer anotações nos espaços, mas não tem muito, tá? Então, gente, eu já começo fazendo duas indicações, né? Na apostila, na página 4, a gente tem um texto introdutório sobre o dinheiro, né, que vai falar um pouco da história do dinheiro. Olha, a gente incluiu isso porque a gente entende, quando a gente olha a história, por que nós chegamos nessa situação atual no país, né? Porque a gente vê que o dinheiro primeiro servia a uma questão de sobrevivência, então as pessoas buscavam dinheiro para sobreviver, né? Para ter o mínimo, para comprar o mínimo. E hoje a gente não usa o dinheiro para esse fim. A gente usa o dinheiro para suprir desejos. E esse foi um grande salto que a gente vai começar discutindo, porque realmente o dinheiro deixou de ser algo que era para nossa subsistência e passou a ser algo que compõe, que nos sana um desejo, tá? Então realmente tem esse texto que fala sobre o dinheiro na história, e na página 6 tem esse teste do perfil financeiro, que faz um levantamento do perfil de vocês. Nós não vamos fazer aqui, porque não vai dar tempo. Nós vamos fazer outros testes que estão aí na apostila, mas a gente não vai fazer esse. Mas eu sugiro que vocês façam, até para saber em que momento vocês estão, tá? Em que perfil vocês têm, como é que está. E lembrando que qualquer teste ele é uma leitura momentânea, isso pode mudar. Mas é interessante saber como isso está hoje. Então façam em casa, façam depois, até porque eu disse que o trabalho vai ser feito por vocês mesmos, né? Então, começando, a gente vai falar um pouco de psicologia do consumo, já para entender como é que o dinheiro deixa de servir para a subsistência e passa a servir os nossos desejos. Inicialmente ele servia para necessidades e agora ele serve a desejos, né? Então o processo de compra, ele já não é mais visto como algo puramente racional. E isso é utilizado para fazer as nossas propagandas de marketing, né? Então o que o marketing utiliza? As nossas emoções. Porque antes, se a gente usava o dinheiro só para sanar uma necessidade, uma questão de subsistência, de sobrevivência, hoje sana essas questões de desejo e, portanto, o desejo não é racional. Ah, eu desejo racionalmente comer um bolo com cobertura de chocolate, com morango. Não, a gente não deseja isso racionalmente, né? Chega a saliva porque é algo irracional. Então, o desejo não é razão. O desejo parte da questão das nossas emoções. Então, isso é muito bem visto, né, pelo pessoal do marketing, porque entende realmente que as nossas compras não são racionais.
Então, de alguma maneira, o marketing incentiva as nossas emoções estarem cada vez mais ativadas na hora das nossas compras. Então, na hora da escolha, o consumidor desenvolve cada vez mais uma relação afetiva. É por isso que o marketing nas nossas propagandas incentiva que aquilo seja um aspecto de afeto, que realmente você tenha uma relação emocional com o produto a ser adquirido. Então não é mais algo de subsistência. Se bem que eu não sei se, por exemplo, o celular, que é muito incentivado, eu não sei se tornou algo de subsistência, né? Porque praticamente ninguém hoje fica sem celular, né? Então ele tem uma praticidade. Mas há anos atrás ele era necessário? E agora, necessário. Então, se tornou algo necessário. E se tornou a partir de quê? Né? A partir da as empresas e as indústrias que tornaram isso necessário para a nossa vida. Então, eles foram trabalhando o celular ao ponto dele se tornar essencial para o nosso dia a dia. Logo, a gente não fica mais sem ele, assim como não fica sem a internet. Isso deixou de ser desejo para se tornar necessidade. As finanças comportamentais dizem que o valor do produto deve ser maior que o dinheiro. Então eu tenho que valorizar aquele produto muito mais do que de fato ele serve, né? Eu vou dar um exemplo simples. Eu tenho uma filha de 5 anos e tem uma tal de uma bonequinha que vem da China, que chama LOL, que custa, cada bonequinha, que é um negocinho desse tamanho assim, que vem uma bolinha, custa R$79. Eu achei caríssimo, porque não tem nada, é só uma bonequinha de borracha. Mas de tanto ela ver a propaganda da boneca, aquilo passa a ter um valor emocional para ela. Então ontem, eu estou falando isso porque foi ontem, ela me perturbou para ir lá naquela loja do shopping para ver se tinha boneca. Chegando lá que eu vi o valor, falei, não dá, né? Não dá para comprar essa boneca LOL. E ela vê nas propagandas, né? Então fica aquela propaganda e aquilo passa a ser uma necessidade para ela, não é? Um desejo que ao longo do tempo se torna necessidade quando todas as crianças têm, né? Então, realmente, aquilo tem um valor afetivo, que é muito maior do que o dinheiro para ela, né? Eu falava para ela assim, isso é muito caro, vamos levar um mais barato, né? Que aí a gente vai fazendo a troca. Então, ela trouxe um de 14 e queria o de 79, que é só aquela bonequinha que está em voga no momento, que está em moda. Então, realmente, o valor do produto é maior que o dinheiro, né? Então, o valor que ela dá àquele produto é muito maior do que, de fato, se gastou nele para fabricar, para construir, ainda mais na China. Então, não são as necessidades básicas ligadas ao instinto que determinam a escolha do produto. Então não é uma necessidade de fome, de sede, né, de coisas básicas, de sono, que determina o valor de um produto. É o desejo em torno daquele produto que vai determinar o valor dele para mim. E isso a psicologia do consumo deu ao marketing, infelizmente, né, que é a parte da psicologia que eu menos gosto, porque eu acho que eles são do mal. Eu acho que eles são do mal, porque eles ficam o tempo todo, né, querendo nos ganhar para algo que não nos é necessário. Enfim, né? Então, o que é que faz com que a gente consuma? Né, eu vou citar alguns para vocês, a gente não vai entrar em todos porque não dá tempo, né? E é cansativo para vocês, mas a gente tem alguns fatores que fazem com que a gente consuma. Aí, entre esses fatores, a gente tem os psicológicos, e aí, entre eles, a questão da motivação, né? A minha motivação para aquilo, né? Vocês colocaram agora as motivações de vocês para o projeto, né? Então, a motivação faz com que eu consuma. A percepção que eu tenho desse produto, né? Qual é a percepção? Não sei se vocês conhecem essa palavra, mas eu coloquei uma definição, né? Como selecionamos, organizamos e interpretamos as informações que nos são dadas. Então, a percepção ela é individual e dentro da percepção a gente tem questões emocionais, sociais, né? Que faz com que cada um de vocês percebam isso que eu estou falando de algum jeito.
Eu sou psicóloga clínica também, então às vezes a gente fala algo para a pessoa e pede para ela repetir, ela entendeu algo totalmente diverso, mas não é porque ela não entendeu, é porque ela percebeu de maneira diferente. Então, na nossa percepção, ela faz com que a gente perceba algo mais valioso, menos valioso, algo que pode ter valor para mim, para a colega pode não ter, né? Então, assim, a nossa percepção é variada. A gente também tem uma atenção seletiva, que faz com que os estímulos relacionados à necessidade atual, previstos, às vezes sejam maior que o normal. Então eu penso que eu preciso mais daquela situação do que realmente eu preciso. Isso é muito comum, isso distorce a nossa percepção, a nossa forma de ver. Então se eu acho que eu preciso mais, sei lá, desse celular do que de fato eu preciso, ele vai ter um outro valor. E às vezes eu não preciso, né? Então, assim, você teve uma situação bem engraçada, né? Alguém aqui tem geladeira que tem aquelas coisinhas de água na frente da geladeira? Que você coloca o copo, né, e sai a água. Dispenser de água. Alguém aqui tem geladeira com isso? Ela tem lá, né? E isso foi criado como uma forma de facilitar a nossa vida. Então, em um determinado momento, quando isso foi lançado no mercado, se tentou introduzir isso como algo necessário. E aí todo mundo comprou a tal da geladeira, né, que agora já não está mais, você não vê mais nas lojas, porque foi algo que não é mais necessário, né, porque ninguém usa. Não sei se você usa, mas a geladeira que eu tive eu não usei. Então aí acabou que não foi algo que foi vendido como necessário. Então se tirou do mercado. Hoje você não vê mais quase geladeira com aquele dispenser de água, porque não se usava. Então, a partir do momento que não se usa, não se é necessário, mas muita gente comprou, porque a Joana comprou, porque a Maria comprou, porque parecia na televisão como útil, né? Então, se tornou algo necessário por um tempo, mas de fato não emplacou. Então, tem muitas coisas que a gente acha que é relevante, que é importante, que muitas vezes não é, tá? E aí a gente tem também a questão da distorção seletiva, que faz com que as nossas preconcepções elas sejam confirmadas. Então, se eu acho que essa geladeira realmente é necessária, o vendedor vem e diz: olha, esse dispenser aqui é incrível, porque aqui você vai colocar água, você não vai mais precisar do filtro, você vai ter do bebedouro, você vai ter a geladeira e o bebedouro num só. Aí eu já estava imaginando que isso era importante, porque a minha irmã comprou. Mas aí quando o vendedor fala, isso reforça em mim a ideia da importância do dispenser de água. Só que no fim, nem vai ser usado. Isso é muito comum em carro, né? Alguém compra um carro e começa a dizer que o carro é bom por isso. E aí você já estava pensando naquele carro porque ele sai muito em propaganda. E isso faz com que se reforce essa ideia. Uma coisa que aconteceu bastante assim foi com a HB20, né? Foi um carro que realmente ele é muito bonito por dentro, não sei se alguém tem aqui, eu acho ele bonito, mas a princípio ele foi um carro que saiu e todo mundo começou a dizer que era ótimo e começou a dar problema, né? Acho que o primeiro lote dele deu muito problema, né? E aí acabou que muita gente comprou porque alguém comprou e achou bonito e no fim ele nem se tornou útil. Então a gente tem uma tendência a ser reforçado naquilo que a gente já almejava. Então eu chego lá na concessionária e eles mostram o carro como maravilhoso. Logo eu acho que é maravilhoso mesmo, porque eu já saí de casa achando que era. Então tudo que o outro diz eu interpreto como sendo maravilhoso. Até porque nenhum vendedor fala dos problemas. Se tiver algum vendedor que fala dos problemas, tem algum gerente que fica falando: olha, o juro dessa coisa aqui é maior, hein? Olha lá, hein? Você vai conseguir pagar esse juro mesmo? E se eu fosse você, eu não fazia não. Nenhum gerente fala isso, nenhum gerente de banco. Ele vai te dizer que realmente é excelente, que você vai conseguir, né, sanar os seus problemas. Então já viu, né? A gente também tem uma retenção seletiva, então as pessoas tendem a reter informações que reforçam. Então o cara fala coisas que não reforçam a minha ideia, essa eu não lembro. Eu saí de casa pensando que era melhor eu comprar um carro branco, porque no sol ele desbotava menos. O vendedor pode falar 300 outras coisas, mas eu saí com a imagem de que o carro branco era melhor.
porque foi com o que eu fui pré-determinado a ver, né? Dentro das minhas percepções. A questão da aprendizagem também, uma vez que a gente tem uma experiência, logo a gente tem um aprendizado. Então, se eu tive uma experiência negativa com determinado produto, eu vou ter uma experiência que vai me somar e que vai fazer com que eu não caia de novo naquela situação, né? E crenças e atitudes, que é o que a gente vai trabalhar um pouco já, que é o que nós faz com que pensemos e agimos de uma determinada maneira. Porque para a gente se sentir seguro, gente, a nossa consciência, o nosso ego, ele cria um conceito, uma forma de ver o mundo, uma crença. Então, para a gente se sentir seguro, todos nós temos crenças. E essas crenças determinam o nosso comportamento. E de onde que a gente herdou as crenças, então? O que vocês acham? Da onde vêm as nossas crenças? Da experiência, da educação, da família, né? Da vida social. Então a gente tem algumas crenças que são baseadas nisso que nós vivemos e que faz com que a gente veja o mundo de um jeito ou de outro. E aí nós vamos trabalhar um pouco essas crenças para vocês conhecerem também, começarem a perceber. Consciência nos ajuda a mudar hábitos. Então a gente vai ter que ter consciência das nossas crenças. Porque normalmente nós funcionamos sem perceber. Então a gente vai no rumo, né? Então vai seguindo as crenças sem perceber. Também temos os fatores culturais, né, que são mais tranquilos, né, todo mundo entende. Realmente a cultura ela é um influenciador e é na cultura que a gente adquire o que a gente pensa sobre o mundo. Uma das coisas que eu coloquei aí é a questão da divisão de sociedade, então classe baixa, média e alta, ela é algo da nossa cultura. E ela separa pessoas realmente pelo grau financeiro, e isso é sim algo que nos influencia e muito. Porque se a gente imagina que antes de ser servidor público era classe baixa e depois de ser servidor público de repente virou classe média baixa, né? Porque acho que no máximo é isso, né? A gente então passa a pensar como classe média. Então muda. Né, isso nos influencia. A gente passa a querer se vestir melhor. Não sei se tem alguém aqui que trabalha no edifício sede, mas uma vez que a gente trabalha no edifício sede, tem gente que fala assim pra mim: ixi, aqui eu tenho que gastar dinheiro com roupa, porque eu tenho que estar bonito. Tá todo mundo bonito? Né? Então aqui eu tenho que realmente gastar dinheiro com roupa. E tem um determinado andar, que eu não posso falar qual é, que realmente tem um desfile, né? Então, uma vez que eu vou trabalhar lá, eu tenho que estar adequado a esse público. Então as pessoas começam a gastar realmente com roupa. E eu escuto muito isso. Ah, agora eu estou trabalhando lá e lá o pessoal se veste bem. Então eu tenho que me vestir bem. Então lá se vai um pouco de gasto para estar adequado a esse novo locus, né? Então a gente faz isso, a gente é influenciado mesmo por questões de sociedade. A gente tem a questão da subcultura, né, que são nacionalidades, religiões. Tudo isso também nos influencia. Se eu sou de uma religião X, Y, eu vou ver o dinheiro de um jeito ou de outro, né? Então a religião também, a nacionalidade, aonde eu estou, tudo isso vai influenciar. Cultura é diferente de fatores sociais, até porque quando a gente fala de fatores sociais, eu já não estou falando só de cultura, eu estou falando de grupos. Então, uma vez que eu pertenço a um grupo, eu vou ter aí realmente algumas questões que vão alterar a minha percepção, né? Então eu vou ter aí algumas coisas que passam a ser relevantes. Então a família é o grupo mais relevante que nós temos, então cada um tem a sua família e essa família é um grande influenciador de comportamento, sim, tá? E ela não tem um valor impositivo, ninguém da família fala, todo mundo da família tem que ter um carro. Mas se todo mundo da família tem um carro e você não, isso já se torna algo impositivo, né? Se tiver um indivíduo da família que não tem o WhatsApp, ele está lascado, porque a família vai insistir nas brincadeiras até o indivíduo ter o WhatsApp. Assim como o Facebook, né? Não sei se a família de vocês influencia nesse sentido, mas eu já cansei de ver gente falando assim, eu tinha excluído meu Facebook, mas eu voltei. Porque todo mundo da família diz que quer mandar alguma coisa e não consegue, né? Então a família não é impositiva, mas ela é influenciadora da gente ter algo.
Então a questão também dos papéis sociais, né? E as posições que também influenciam a nossa condição dentro da sociedade. Então a gente vai para um lado ou para o outro, dependendo dos papéis sociais que a gente desenvolve. Então é muito engraçado, né? Porque eu sou psicóloga e os meus clientes ou pacientes, né? O nome que vocês quiserem dar, lá da clínica, quando veem o meu carro, eles já começam a fazer as insinuações, desculpa, a palavra não saiu. E como assim, doutora? A senhora tem um carro desse, né? Eu tenho um carro Uno 1.0, péssimo, não comprem. Vou fazer uma propaganda enganosa, que não, verdadeira, do carro Uno. Realmente o carro Uno é péssimo, ele não anda, ele não dá sob medida dos primeiros carros, e eu comprei os dos primeiros. Ele não sobe essa ladeira aqui de jeito nenhum, né? E eu comprei esse carro, porque eu queria um carro zero, porque o outro estava dando muita oficina. E os clientes lá da clínica começam a falar: qual que é seu carro? Esse? Nossa, doutora, tá ruim, hein? Desse jeito, gente. Já começam a querer me impor a ter um carro melhor. Claro que o meu carro tá velho, lógico, né? Eu comprei em 2011, tá precisando trocar, e eu não troquei ainda porque não é a minha prioridade no momento. Eu só quero um carro que ande, na ladeira a gente desliga o ar e sobe, né? Então, tranquilo. Mas o carro, ele é um aspecto de status. Então, muitas vezes a pessoa mal consegue pagar o seguro do carro e quer aquele carro, para exatamente incentivar essa posição, essa condição. Então, para a Daniela ser a doutora da clínica, ela tem que ter um carro bom, né? É isso que eles querem dizer, né? Como se ela tem um carro pior que o meu, né? Até porque não é algo, e eu sempre falo isso, ainda não é minha prioridade, né? Então, dentre as minhas prioridades, esse não é uma. E aí, realmente, você não pode se deixar influenciar pela posição, e a posição tenta nos influenciar, né? Então, como assim? Ela trabalha aqui, tem uma clínica e não sei o que, e ainda não tem esse carro chique quanto o meu, né? E aí, vocês veem quanto que a posição é influenciadora. Assim como quem é servidor do TJ é o cara da cidade, né? Ele ganha muito bem. Aqui em Porto Velho isso é bem menos, mas no interior isso é bem forte. Pelo que eu percebi, pelo que eu conversei com as pessoas. Eu fui criada em Cacoal, então em Cacoal é uma cidade de status. Não sei se tem alguém de Cacoal aqui? Não sei se ainda é assim, então lá era, né, tinha que ter o carro, né? Quem tem o carro, ou quem é da família tal ou tal, é alguém bem visto, e quem trabalha no fórum tem dinheiro. Lembrando, gente, que servidor público ganha o mesmo valor, né, por muito tempo. Eu passei por progressão funcional recentemente, fiquei feliz com o aumento de R$200 no meu salário, no máximo. Acho que se somar tudo isso, vai dar no máximo isso, né? Então, depois de 2 anos, foi o que aumentou o meu salário. Então, assim, é muito pouco. Nosso salário é linear. Então, esse status, ele é dado para o externo, porque no interno, né, nós nem ganhamos tanto e o nosso salário não se modifica ao longo do tempo. Então, de fato, aqui, se você achava que ia sair da posição da pobreza para a classe média alta ou riqueza, você está enganado quando entrou no serviço público realmente, tá? Porque ao longo do tempo isso se altera muito pouco. Peguei uma função gratificada, melhorou, né? Tem mais R$1.500, mas o que é R$1.500, né? Dada a nossa inflação do jeito que tá, né? Realmente não é muito. Então, assim, nós não passamos da pobreza para a riqueza. Nós estamos aqui estáveis. Enfim, gente, também tem os fatores pessoais, né, que são individuais, eles não são do coletivo, e eu coloquei alguns aqui. Idade e estágio do ciclo de vida, então dependendo do momento, né, se a gente está solteiro, sem filhos, o gasto é um. Solteiro com filhos, o gasto é outro. Né? Idoso, né, ou idade média para a velhice, o gasto é outro, né? Porque adoece mais. Então, dependendo do momento de vida, a gente tem... Nem sempre, tá? Estou fazendo um panorama generalista. O trabalho, né, dos consumidores. Então, o tipo de trabalho é um influenciador. As condições econômicas, né? Que aí cada um tem a sua. O estilo de vida, que é uma coisa diferente da condição econômica. Às vezes eu tenho uma condição econômica X e um estilo de vida outro, né? Então, eu vivo de um jeito diferente.
e a questão da personalidade, que é algo específico de cada um. Então, cada um tem a sua, o seu jeito de gerenciar o dinheiro também tem a ver com o jeito da minha personalidade. Então, um pouco rapidamente, são 2 slides só, mostrando um pouco da influência do merchan, né, do merchandising em cima da gente. Quando o consumidor percebe a intenção, geralmente ele reage com rejeição. Então, quando a gente percebe qual é a intenção daquela propaganda, a gente reage de maneira a rejeitá-la. Por isso, a mensagem indireta é sempre a mais sedutora. E eles descobriram isso. É por isso que a Coca-Cola aparece em filmes, é por isso que a Coca-Cola aparece em novelas, é por isso que eles ficam lá. Ninguém está falando dela, mas ela está lá na mesa. Porque nós tendemos a aceitar a Coca-Cola ali como algo importante se não estiverem falando dela. E se estiverem falando dela, a propaganda da Coca-Cola, que é aquela bonita, né, que sai no final do ano, a gente tende a falar assim, muito bonito, mas destrói o estômago. Muito bonito, mas desentope a pia. Então a gente começa a rejeitar a ideia. Né? Agora, se ela vem de maneira indireta, a gente compra a ideia. E realmente o marketing descobriu isso, né? Então agora a gente vai falar do que interessa para a psicologia, que são os fatores emocionais e pessoais, que é o que a gente realmente vai adentrar aqui, que é o nosso objetivo nessa oficina. E aí, realmente, a psicologia trouxe essa informação para o marketing, que 85% das nossas decisões são tomadas na zona inconsciente do cérebro. Ou seja, grande parte das nossas decisões nós não tomamos com consciência. Então, todas essas decisões que vocês tomaram ao se inscrever no Educação Financeira, ao vir para cá, escolher o hotel, nem todas são conscientes. Já que 85% não são, 15% só são conscientes. Né? E descobrindo isso, é que se começou a aproveitar um pouco desse nosso inconsciente. Então, a gente tem que retomar a nossa consciência sobre os gastos para dificultar essas decisões inconscientes. É por isso que a gente trabalha com educação. A educação nos dá consciência daquilo que a gente faz ou não com o nosso dinheiro. Essa é uma frase do Bion, que é um teórico da psicanálise que eu gosto bastante, e eu abro com ela essa parte que a gente está falando daquilo que não é racional, né? Então ele fala, a razão é escrava da emoção, a razão é escrava da emoção. Realmente, as nossas emoções determinam muito dos nossos comportamentos e existe para racionalizar a experiência emocional. E eu coloquei isso aí para dizer para vocês, vocês acham mesmo que primeiro numa decisão vem a nossa razão, a gente pensa sobre ela primeiro? Não, a ciência já descobriu que primeiro a gente sente, primeiro vem as emoções. Primeiro a gente vivencia isso no corpo para depois racionalizá-la. Então, primeiro as emoções. Então, se eu vejo lá uma bolsa bonita, estou andando no shopping e vejo uma bolsa bonita, primeiro ela me desperta uma emoção. Depois é que eu penso no preço e se eu posso pagar. Né? Então, primeiro a emoção. Né? Se a minha filha pede uma boneca LOL, eu fico logo querendo dar. As minhas emoções são suprir a minha filha naquilo que eu não pude ter, talvez, né? E aí eu quero logo dar. Porém, depois é que vem a razão, né? E depois é que eu consigo racionalizar que aquilo está fora do valor daquele objeto, está fora do meu bolso, está fora do meu planejamento. Mas, a princípio, vem as emoções. E todos nós somos guiados assim. Então, a relação com o dinheiro ultrapassa o campo racional. Se eu for querer cogitar que a minha relação com o dinheiro ela é puramente racional, eu estou equivocado. E foi isso que a economia descobriu, que não dava para trabalhar o dinheiro só somando 1 mais 1, que ela precisava entender um pouco esse campo do irracional. Então, assim, quando a gente só fica com a parte das emoções, a gente faz umas besteiras, né? Então, precisa realmente desse equilíbrio entre razão e emoção. Não é que nós vamos ficar sem as emoções, até porque é impossível. Mas é necessário esse equilíbrio, eles precisam estar coordenados.
né? Emoção e razão precisam estar coordenados, senão leva a essa situação mesmo. E de ambas as partes, né? Na relação, porque tá vendo aí como fica quando uma das partes não está, né? Começa a haver esse desencontro. Então, na maioria das vezes, a nossa infância foi de escassez, né? Porque era um momento econômico dos nossos pais. Alguns até tiveram mais oportunidade e conseguiram fazer isso dar certo. Outros tiveram oportunidade e tiveram dificuldades também de manejar isso. Mas, de alguma maneira, a nossa infância nos marca. E ela constrói as nossas crenças sobre o dinheiro. Então, o que eu acredito que serve o dinheiro tem muito a ver com o que os meus pais disseram a vida toda no meu ouvido. Então, se disseram que eu tenho que economizar, eu vou ficar achando que tem que economizar. Se disseram, mas Daniela, mas só assim não. Tem gente que tenta fazer o inverso do que os seus pais fizeram, mas ainda assim é na tentativa de se relacionar com o passado. Então, tem gente que viveu muita escassez. E aí depois dessa escassez ficou falando assim, não, quando eu ficar maior, que eu tiver meu dinheiro, chega de escassez, né? Então aí gasta em excesso. Então às vezes, para validar ou para negar, nós ainda assim vivemos as crenças do passado, né? Nós ainda somos influenciados por isso. E palavra de pai e mãe tem um poder incrível sobre nós, né? Senão não teria psicologia, né? Porque a psicologia trabalha exatamente com essas crenças. E aí realmente elas têm uma grande influência. Eu me lembro que quando eu vim estudar aqui em Porto Velho, né, que eu era de Cacoal, estudante nunca tem dinheiro para nada, né? A gente pensa em dinheiro por xerox, né? Isso aqui dá tanta xerox, isso aqui dá tanta xerox, né? O dinheiro equivale a xerox. Então eu me lembro que eu passei muita escassez quando eu cheguei aqui, maior do que eu passei na minha vida inteira, com certeza. Então eu não conseguia comprar chocolate, essas coisas maravilhosas, né? Não conseguia. Era só o básico, e o básico, às vezes, eu abria a mão do básico para comprar xerox, né? Para estudar. Então eu me lembro que assim que eu entrei no tribunal, o meu salário era de R$600, né? Há 15 anos atrás. E aquilo era muito, né? Porque dava para pagar as minhas despesas de aluguel, de tudo, era muito dinheiro. Meu aluguel era R$200, né? Hoje você não tem. 15 anos atrás, um aluguel de R$200, você não tem isso, né? Então, quando eu comecei a ganhar o meu dinheiro, eu não conseguia gastar. Eu vinha gastar depois de 2 anos, sei lá, por aí. Então, eu não conseguia gastar, porque eu ficava pensando que ia faltar. Então, a relação com a escassez, ela provoca alguma reação em nós, às vezes em gastar em excesso, às vezes de não gastar. Então, eu me lembro que eu ia comprar uma roupa, eu ficava me sentindo culpada, porque eu achava que ia faltar. Então, essa coisa da relação que a gente produz com o dinheiro, ela é um grande influenciador. E depois eu já fui para o outro extremo, né? Gastei em excesso. E aí eu acho que hoje está um pouco mais equilibrado isso. Então, assim, a gente vai fazendo uma relação, às vezes, de extremos para tentar encontrar um equilíbrio disso. Nem dá para não gastar, né? Nem é para ser suvina. E ninguém na educação financeira quer que você seja um suvina, tá? Ninguém precisa ser, não vou mais gastar nem R$1. Mas também não pode gastar em excesso, gastar além daquilo que tem para pagar, né? Então, os dois pontos são extremos e desequilibram a gente. Vocês acreditam que tem gente que acha que falar de educação financeira não tem a ver com qualidade de vida? Vocês acreditam nisso? Eu escuto isso direto. As pessoas não acham que o financeiro influencia a nossa saúde. As pessoas me falam isso aqui no tribunal quando eu vou falar do projeto. Elas acham que isso é pequeno. Nem sempre a situação financeira ela é um reflexo das nossas emoções, mas na maioria das vezes né? Então, se o servidor está endividado ou se o servidor está preocupado com o seu dinheiro, realmente isso vai ter um reflexo nas emoções e na produtividade de trabalho. E hoje já tem as pesquisas nacionais comprovando isso, porque anos atrás, em 2014, quando a gente começou, não tinham-se pesquisas. E hoje já tem pesquisas validando isso, a influência disso no nosso trabalho. Então agora se comprova que influencia a produtividade. Então, aqui não é muito comum, mas no interior alguns servidores relataram para mim que estão trabalhando e tá lá o tal do agiota,
cobrando no fórum. E aí como que a pessoa consegue se concentrar no trabalho? Ou acabou o gás em casa, ou a energia. Não, então o financeiro sim tem grande impacto na nossa saúde. Então como a gente percebe essa relação com o dinheiro, realmente tem grande influência sobre nós, né? Então algumas questões que a gente pensa e que deve refletir, né? O quanto a gente pensa sobre dinheiro no nosso dia a dia. Se pensa muito, se pensa pouco. E se pensa muito, isso é ruim ou não, né? Porque um pensamento, algumas pessoas ficam até obsessivas com isso, né? Porque isso acaba entrando muito, ocupando muito, né? Se isso é excessivo ou não. Quais são meus sentimentos em relação ao dinheiro? Isso eu quero que vocês estejam pensando no decorrer da oficina, tá? Não só hoje, quanto amanhã também. Você o encara da mesma forma que os seus pais, né? Isso vem realmente ou não? Isso é coisa da cabeça da Daniela, né? Não tem essa influência ainda. E o seu parceiro? Como é que ele pensa no dinheiro? Como é que é a relação dele com o dinheiro? Porque quando a gente está em dois, a família realmente influencia muito em o outro, né? O casal. Um influencia muito no outro. Geralmente, quando eu atendo casais, eles sempre dizem assim: ele é que faz as contas, né? Alguém faz as contas. Ele é que é a razão. Eu sou a emoção. Tem sempre alguém que se determina assim na relação. Isso quer dizer que nem sempre são iguais. Eu acho que eu conheci um casal só que financeiramente era igual. Um casal só. E realmente tem influência. Você está feliz ou contente com o que tem? Acho que tem essa pergunta aí, se eu não me engano, uma parecida, né? Se eu estou satisfeito com o que eu ganho. E se eu estou insatisfeito, que influência isso tem, né? Sobre a minha relação com esse dinheiro. E aí quem busca se inscrever nesse curso? É porque está muito preocupado, pouco preocupado, né? Como é que é isso? Né? Só as diárias ou não, né? Então, algumas questões que a gente precisa estar pensando e refletindo. Então, olha, muitas vezes a gente faz uma associação do dinheiro com alguma coisa. E as mais comuns pelas pesquisas é uma associação com o dinheiro sobre a questão de ser aceito e ver e perceber o dinheiro como uma questão de afeto. Não sei se vocês percebem o dinheiro como uma questão de afeto. Percebem? Sim, né? Tem uma servidora do interior que estava com ódio de mim. Eu fui fazer com ela uma consultoria, que antes a gente oferecia consultorias individuais, né? E aí ela ficou... Quando eu percebi que ela gastava... Sabe quanto? Ela gostava muito de festas, era uma pessoa muito sociável, então todo mundo convidava ela para as festas. E aí quando eu vi que ela gastava R$100 em presentes, se ela fosse a 4 festas, isso era R$400. Se fosse a 5 festas, isso era R$500 por mês. E eu sugeri a ela que ela não gastasse tanto com presentes. E aí no nosso segundo encontro, ela ficou com muita raiva de mim. Ela disse: olha, eu tô com raiva de você. Porque desde que eu falei com você, eu não vou a festa nenhuma. Porque eu fico pensando que eu não posso dar um presente de menos de R$100, que eu vou ficar envergonhada. O que essas pessoas vão pensar de mim? Né? Elas vão achar que eu não gosto delas. E aí, eu prefiro não ir. Então, eu não tô indo a mais nenhuma festa. Então, aquela coisa dos extremos, né? A psicóloga falou que não podia gastar tanto, então eu não vou gastar e não vou mais. Né? E essa associação, né? Se o cara me dá um presente de R$300, é porque ele gosta muito de mim. Se ele me dá um de 50, nem tanto, né? Então, se ele me dá um buquê com 12 rosas, gosta. Com 6, não. Se não dá o buquê, gosta nada, né? Então, essa coisa da associação que realmente a gente faz do dinheiro com o afeto. E isso não é só porque nós associamos do nada também. Tem um pouco de influência, sim, de merchan, de propagandas, né? Que influenciam, que mostram, né? De filmes, de novela. Aquele cara, aquela mulher que realmente dá presentes caros é porque gosta do outro, né? E a gente quer presentear para demonstrar afeto. Então, nós associamos, sim, dinheiro com aceitação. Então, vão gostar de mim por aquilo que eu dou. E tem gente que tem mania de dar presentes, até para quem ele não gosta, né? Que é incrível.
Então, conhecer as nossas crenças em relação ao dinheiro, né? Se realmente eu uso o dinheiro para ser aceito, faz com que eu compreenda e talvez neutralize essa influência sobre mim. Talvez eu possa perceber outras formas de demonstrar afeto e de receber afeto, que não seja o presente, que não seja uma viagem que eu dou ao outro ou que recebo do outro, né? Outras formas de demonstração de afeto. E algumas coisas que a gente pode pensar, né? Se eu compro em excesso, o que eu estou querendo com essas compras? Se eu estou comprando em excesso, se eu verifico isso, eu estou buscando amor, eu acho que eu posso comprar amor. Se eu estou buscando visibilidade, eu quero ser visto, quero ser notado, ou se eu estou buscando poder ou aceitação. Aqui em Porto Velho é um pouco menos, mas no interior é muito comum o pessoal comprar aqueles carros, né, 4x4, que logo todo mundo vê que ele chegou, né? Um dia eu fui olhar o preço do IPVA daqueles carros, gente, é muito caro. Então realmente é um carro para quem quer ser visto, né? Para quem quer ser olhado, para quem quer ser notado, né? Algumas vezes. Inclusive aquele tal daquele, como é o nome daquele carro amarelo que anda por aí? Camaro, né? Eu acho que aquele cara, Camaro amarelo, aquele cara quer ser notado, né? Ele quer ser visto. E é caríssimo também o IPVA daquele carro. Muito caro, dava para comprar quase outro carro. Então essas coisas, né, que a gente nota, que de fato a pessoa quer essa aceitação, esse poder, né? E o dinheiro na nossa sociedade é sim associado com poder, tá? Mas não somente, né? Então a gente vê às vezes as pessoas fazendo escolhas por uma situação que nem rende muito dinheiro, mas porque traz poder, né? Assim são alguns cargos aqui no tribunal também, né? Nem tem muito dinheiro, mas tem poder, então realmente é importante. Será que é possível ser amado e bem aceito através do dinheiro? Será que é possível, a gente consegue ser bem amado e aceito através do dinheiro, por meio do dinheiro? E que outras possibilidades existem? Existem outras possibilidades de aceitação, Então, gente, para os nossos valores, conflitos e crenças, tem uma grande influência, como eu já disse, das questões da família, da religião e da sociedade. A religião é uma grande influenciadora, sim, também, né? Porque algumas religiões pregam sucesso financeiro como bênção de Deus. Não sei se vocês são de alguma religião que tem isso, que faz uma associação. Se você tem sucesso financeiro é porque você é abençoado por Deus. Se você não tem sucesso financeiro é porque você fez alguma coisa de errado e Deus está te castigando. Então tem algumas religiões que fazem essa associação. E eu acho estranho quando eu vejo as pessoas colocando naquele... se alguém tiver, depois vocês brigam comigo, tá? Colocam naqueles carros aquele presente de Deus, né? Coloca aquele slogan no carro. Eu acho que é super esquisito, porque como aquilo é um presente de Deus, e Deus falou assim, não, peraí, eu vou dar um carro para essa pessoa. Então, peraí, é um presente de Deus, o dinheiro que a pessoa trabalhou e ganhou e suou, né? Como é isso? Né? E para que Deus ia dar um carro como presente? Eu fico assim tentando entender essas ideias, né? Então realmente uma associação que a gente aprende de que tendo dinheiro, que é baseado numa meritocracia, né? A gente vai ter bênção, né? E a falta do dinheiro não é bênção. Então é muito comum isso na nossa cultura, que é cristã, né? Nossa cultura ela é cristã, a religiosidade do país é essa, né? Então tem uma grande influência, sim. Na página 17 tem um texto sobre, vocês vão ler em casa, é a associação do dinheiro com poder. É um texto que eu sugiro, é de uma revista da psicologia científica, que discute um pouco essa relação que nós fazemos do dinheiro com status, do dinheiro com poder, que é uma relação muito comum e que por mais que a gente não perceba, tem sim uma influência no nosso dia a dia. Tá? E aí a questão das partes agora um pouco mais da teoria. A gente tem teorias na psicologia que são freudianas, não sei se vocês conhecem o tal do Freud, né? Mas pelo menos para falar que o Freud explica na brincadeira, né? Alguém já ouviu falar. Então o Freud, ele fala um pouco da dor e do prazer, né? Isso é uma vivência humana, todos nós sentimos dor e prazer. Mas em relação ao dinheiro, isso é muito dual. Por quê?
Porque o prazer, ele é sinônimo de prazer, o dinheiro, desculpa, é sinônimo de prazer, e muitas vezes a escassez pode ser sinônimo de dor, né, para nós, de dor emocional. Então, a gente estabelece muitas vezes uma relação impulsiva com o dinheiro, porque a falta do dinheiro me dá desprazer. Então, se eu penso que o dinheiro me dá coisas que são prazerosas, a falta do dinheiro, desprazer. Isso faz com que muitas vezes a gente seja impulsivo para ter coisas, para ter prazer, porque quem que não gosta de prazer? Quem que não gosta? Ah, eu não, eu gosto de ser frustrado. Não, ninguém gosta de ser frustrado. Então todos nós gostamos de prazer. Então, para alcançar o prazer, muitas vezes a gente fica impulsivo. E aí nega as implicações da relação comercial da compra. Porque na compra só tem uma relação comercial, alguém que vende um produto e eu que compro. Mas nas minhas emoções, ou tomados por ela, a gente acaba negando essa relação comercial. Então, em toda compra, a gente tem a propositura de avaliar, planejar, negociar ou se frustrar, que seria uma relação mais adulta. Lembrando, gente, que na infância todos nós somos impulsivos, porque a criança ela é impulsiva, ela quer tudo, ela só quer prazer. E aí quando a gente cresce, a gente aprende ou não, né? Tem gente que não aprende, ou não, a conter um pouco o prazer, a segurar, a aguardar para ter prazer. Então as pessoas que não conseguem aguardar muito, elas são impulsivas. Elas querem o prazer a qualquer custo, inclusive do financeiro. Então a gente tem que tolerar, tem que aprender a aguardar, a esperar, né? Até alguém estava falando comigo, né, que a questão, isso na infância era tinha pouca coisa, então teve que aprender a não ter. E isso obviamente tem reflexo depois, né? Que a gente aprendeu a não ter, a não usar o dinheiro só por prazer. Ou a pessoa, porque não teve, também fica impulsiva. E aí nega essa relação e estabelece uma relação infantil com o dinheiro. Eu vou usar o dinheiro só para obter prazer. E aí nós vamos, no decorrer da vida, contraindo algumas dívidas, que a gente chama de dívidas emocionais. Então, algumas pessoas, elas entram nessa dívida dessa maneira. Se sente devedor para com o outro, sente-se devedor para consigo mesmo, ou muitas vezes sente que o mundo lhe deve. É uma relação de dívida com o mundo, com as situações, né? Então eu vou colocar algumas aqui. Pessoas que se sentem devedoras com os outros, como se eu tivesse que dar algo para os outros, como se eu tivesse que demonstrar para os outros que eu preciso pagar algo para eles. Então são pessoas com tendência à vitimização. Eu sou sempre errado, eu estou sempre devendo, eu estou sempre buscando sanar alguma coisa. E não achem que isso não existe, tá? Porque é com isso que eu trabalho no meu consultório direto. Isso existe sim. E pode existir aqui também com vocês, né? Acaba por tomar atitudes que comprovam essa crença e alguns exemplos que eu coloquei ali. Tudo que dá nunca é suficiente. Eu trabalho, mas eu acho sempre que eu não fiz o meu melhor. Então eu compro coisas, eu sempre acho que eu estou em dívida. Com filhos isso acontece, né? Compro, dou presentes e sempre acho que eu preciso dar alguma coisa, como eu sou uma mãe ruim, como eu sou um pai péssimo, né? Então eu poderia ter dado mais atenção, ter feito melhor, ter dado um presente melhor, coisas assim, como se eu estivesse em dívida sempre, né? Isso é um ciclo vicioso e a pessoa continua nisso por muito tempo, né? Se não se dá conta disso. Sentir-se em dívida consigo, eu não devo nada para os outros, mas eu devo para mim. Né? Eu não vivi certas coisas e eu devo viver essas coisas. Então algumas pessoas às vezes têm um saldo bom, gordinho, né? Mas vivem no vermelho, porque sentem que o dinheiro não é suficiente. Nunca tá bom, né? E tá sempre buscando mais, porque ela precisa de mais, porque ela deve isso para ela mesma. Sensação de que o dinheiro vai acabar, nunca tá seguro. Mesmo que ganhe 10, 20, 30, por isso que eu falo para vocês que não é a quantidade de dinheiro que a gente ganha que nos faz sentir bem, tá? Porque tem gente que ganha muito bem,
e ainda acha que precisa ganhar mais, porque não é suficiente. Nunca é. E aí isso vem também de uma escassez financeira, então a pessoa viveu uma escassez, continua achando que deve algo para ela. Então eu nunca tive um carro bom, então eu não vou comprar um carro 1.0 popular, eu vou comprar um carro bom. Eu nunca tive isso, né? Então eu não vou comprar qualquer bolsa, eu vou comprar uma bolsa Carl Steffens. Eu nem falei certo o nome, Carl Steffens, porque realmente eu não tenho uma bolsa desse estilo, né? Um dia eu estava falando sobre isso, e estava fazendo a oficina com uma outra colega, e ela, Dani do céu, eu tenho uma bolsa dessa, brincando comigo, né? E eu falando, eu não sabia, né? Porque eu também não olhei para a bolsa dela, eu não sabia falando, né? Ela veio brincar comigo depois. Falei, não tem nenhum problema ter essa bolsa, só tô dando exemplos para, né? Para ilustrar isso que eu tô falando, não tem problema nenhum. Então, assim, realmente, às vezes a gente nunca teve e quer ter, né? Então, não se sente digno de uma vida próspera. Então, eu estou sempre buscando igualar isso em mim, como se a escassez precisasse ser reequilibrada. Então, eu preciso do melhor, eu preciso do mais caro para reequilibrar isso. E aí a pessoa sempre diz que as coisas não são fáceis, que tudo é muito duro, que tudo é muito difícil, que esse negócio de sorte não existe, que não existe esse negócio, que tudo tem que ser batalhado, tudo tem que ser difícil, se não for difícil não é verdadeiro, não é valorizado, e não é bem por aí, né? Tá? Não é bem por aí. Tem pessoas que têm sorte sim, tem pessoas que conseguem coisas fáceis sim, né? Não é assim não com todo mundo, né? Então, eu me lembro quando eu fiz um concurso uma vez, que tinha um colega que sentou do meu lado e falou assim, você estudou? Aí eu falei, nossa, estudei muito. Aí ele disse, eu não li uma linha. Você sabe, Dani, que às vezes a gente não estuda nada e passa, e quem estudou muito não passa? Aí eu falei, cara, e não foi isso mesmo que aconteceu? Eu não passei, ele passou? Né? Então, assim, é sorte? Sorte, sei lá, né? Ou estudou em outros momentos, mas ele declarou realmente aquilo que aconteceu, né? Ele determinou o que ia acontecer. E eu estudei muito para aquele concurso e não passei, né? Então, às vezes as pessoas usam essas frases, né? Nasci para ser pobre, não tenho escolha, né? Você vê que é uma frase bem de vítima. Não tem escolha, nasci para ser pobre. Parece que o dinheiro escapa, né? Nunca terei dinheiro, nunca serei ninguém, né? Nunca vou ter nada. Olha, gente, é claro que nós vivemos, não vamos descartar que nós vivemos no modelo capitalista. Isso quer dizer o quê? Que é uma pirâmide, para quem está lá em cima ter dinheiro, uma grande parte de pessoas não deve ter. Não é essa a ideia do capitalismo? Para aquelas terem dinheiro, nós não podemos ter. Então não é igualitário isso. Então não se iludam que todo mundo vai ser rico. E muito menos todo mundo que participa da oficina de educação financeira, tá? Então não é que todo mundo que participa aqui vai ser rico. Até porque as oportunidades não são iguais. Não adianta também, eu não quero que vocês fiquem com a imagem de que se eu cuidar só das minhas emoções eu vou ser rico, tá? Porque senão fica com uma sensação... Eu não gosto dessa ideia porque passa a imagem que a gente é culpado pelo insucesso. Claro que as nossas emoções nos colocam em roubada às vezes e que a gente precisa aprender sobre elas. Mas o fato de eu ter inteligência emocional não quer dizer que vai me deixar rico, tá? Porque o pessoal vem de curso aí falando essa ideia. Cuide da sua inteligência emocional e você vai ficar rico. Não é assim. Num país capitalista, realmente, nem todo mundo vai ficar rico, tendo ou não tendo inteligência emocional. Porque precisa ser assim, para aqueles lá de cima ter dinheiro. O modelo é esse. Então, o que a gente quer aqui é equilíbrio, é mínimo, é organização, né? Ninguém está querendo que vocês aprendam coisas aqui a se sentirem culpados ou acharem que vão ficar ricos a partir disso, tá? Então, até porque não dá. Nesse modelo não dá para todos serem ricos. O outro me deve, né? Então, gasta menos, mesmo sabendo que não terá o dinheiro e espera que seja perdoado por isso. É aquelas pessoas que acham que o mundo deve alguma coisa para elas.
Pô, já trabalhei, eu tenho direito a fazer uma viagem por ano, mesmo sem ter dinheiro. Eu tenho direito a trocar o carro todo ano, mesmo sem ter dinheiro. Então, essa fala, e esse é o tipo mais difícil, né? Porque eu me lembro de um colega que a gente foi fazer uma consultoria, que ele tinha 4 cartões de crédito e 3 contas com limite em torno de R$4.000. Mas ele tinha um salário de técnico. E aí quando a gente falou assim para ele, olha, você vai ter que se desfazer dessas contas com limite e desses cartões de crédito. Você vai ter que ficar só com um, porque senão vai virar, já estava uma bola de neve, né? Ele já devia 100 mil, ia ficar uma bola de neve ainda maior. Ele entrou em pânico. Ele disse, eu não posso ficar sem essa conta aqui da Caixa, eu não posso ficar sem esse cartão de crédito do Banco do Brasil, eu não posso ficar sem isso, né? Então assim, e aí ele falava muito isso, né? Eu trabalhei muito, eu mereço ter um cartão de crédito, eu mereço ter. E a gente dizia, não, mas não é uma questão de merecimento, não é uma questão de merecimento. Né? E aí realmente ele era de uma cidade do interior onde é realmente valorizada essa questão do status. E quando ele ingressou a trabalhar no fórum, os bancos deram muitos ganhos para ele, né? Muitas facilidades. Os gerentes no interior chegavam a assediar mesmo, né? Ai, vamos abrir uma conta aqui, né? Porque o gerente do interior ele é mais próximo, né? Ele conhece todo mundo na cidade, né? Então cada gerente queria que ele abrisse uma conta. Ele foi abrindo vários e vários cartões. Mas é claro que isso ia dar em nada, né? Porque se você tem um salário, a média do nosso salário é de 5 a 7 mil, né? Para técnico. Realmente, se você tem 3, 4 limites que dá o dobro do seu salário, vai dar errado, né? Em algum momento você vai usar e isso não vai dar certo. Ah, mas às vezes dá certo. Às vezes dá certo, né? Mas não é algo que a gente tem que ter bastante cuidado, né? Ninguém pode ser financeiramente independente enquanto depender emocionalmente de outra pessoa ou de um salário ou de um ganho único, né? Nós temos estabilidade, claro, mas se eu depender só do dinheiro do tribunal para conseguir alcançar meus objetivos e eu não cuidar direito desse dinheiro, eu vou ter dificuldades. Então, muitas vezes, por isso que vocês vão ter uma oficina sobre investimento mais lá para o final, tá? Mas sim, os investimentos são uma forma da gente ter uma certa independência do salário do tribunal. Ah, não é que a gente vai ficar sem um emprego, nada disso, mas é uma forma de eu ter um extra, de eu ter uma segurança quando isso me falta, né? Ah, mas ou falta ou fica pouco, né? Porque a gente está bem achatado com a inflação há um bom tempo, né? Então, nosso salário não tem aumento há muito tempo, né? O último aumento, eu nem sei se foi aumento, o plano de cargos que veio com 2 vias, né? Você que é mais novo não sabe disso, mas antes a gente não trabalhava à tarde obrigatoriamente. Então, quando entrou o plano de cargos, aumentou o nosso salário base, mas veio com esse presente, né? Passou a ser obrigatório trabalhar à tarde. Então, passou a ser obrigatório trabalhar mais horas. Então, aumentou, mas teve esse porém, né? Então, vamos fazer um teste aí na página 46, para vocês darem uma acordada. Na página 46 tem um teste sobre tomada de decisão. Esse teste tem que saber calcular, tá? Por isso, pega o celular, não é fácil. Pega o celular. Então, vocês vão ver que tem 4 opções, né? Isso, 4 opções. E depois você vai elencar qual aqui, você vai colocar 1, 2, 3 ou 4. Qual aqui é que mais corresponde à questão para você. Você vai graduar. E depois que você graduar, a gente vai somar quanto deu a A, quanto deu a B, quanto deu a C. Por isso que eu estou falando que é necessário. Vamos fazer uma pesquisa aí. Os meninos que deram analítico, levanta a mão. Que é a maioria da homem analítico. 1, 2, 3, 4, 5. Só homens. Analítico, só homens. Deu 5, né? 6. Deu 6.
Nós estamos entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 homens, 5 analíticos. Deu bem equilibrado, né? Geralmente os homens dão mais analíticos. Gente, isso é momentâneo, como eu fui dizendo, né? Às vezes a gente refaz o teste e dá outro resultado, mas isso tem a ver com a nossa forma de tomar a decisão nesse momento. Então, como eu estou tomando as minhas decisões? Se eu estou analisando as variáveis, ou se eu estou, de fato, indo de uma forma mais imediatista, se eu estou conseguindo ou não me frustrar, se eu estou analisando a questão social, se eu estou pensando nos outros ou não. Então, cada um vai funcionar de um jeito nesse sentido. Então, é para a gente se dar conta de como está hoje. Tá? Não tem certo e errado. Não tem certo e errado. É o que a gente dá conta de estar hoje. Ah, mas eu queria ser menos imediatista. Então, pode-se trabalhar isso e desenvolver um jeito mais analítico. Não tem problema nenhum, tá? A gente pode conseguir ir melhorando isso sim. Vamos seguir aqui para a gente ir fechando? Ó, faltam 10 para meio-dia, a gente vai fechar na hora, tá? Independente de tudo, porque vocês têm que estar aqui às 14, tá bom? As nossas decisões econômicas, elas não devem... A gente não deve esquecer que os recursos que nós temos no mundo, eles são finitos. Então, toda vez que eu vou tomar uma decisão, eu não posso esquecer isso, mas a gente tende a esquecer. São finitos porque dinheiro acaba. Tempo também acaba. Eu não tenho 48 horas no dia, eu tenho 24. Então, quando eu tomo uma decisão, eu tenho que lembrar que o tempo é só de 24 horas, né? Os meus esforços, eles também acabam. À medida em que eu for envelhecendo, eu já não vou conseguir fazer as mesmas coisas. E sabe quando a gente começa a envelhecer? Quando nasce. Do momento que a gente nasce ao que a gente morre, a gente já está envelhecendo. O envelhecer é algo natural. Então, cada ano que passa, eu vou envelhecendo. E eu não posso esquecer disso. O que eu fazia aos 20, eu não faço aos 30 e eu não vou fazer aos 60, né? Então, eu tenho que lembrar disso quando eu for tomar uma decisão. Sob medida de decisões de longo prazo. Eu vou comprar um imóvel por 35 anos. Eu não posso me esquecer que quando eu tiver daqui a 35 anos, eu vou ter mais dificuldade de manter um ganho. Então, vamos supor, vou usar o meu exemplo. Eu sou servidora do tribunal, clinico e sou professora. Eu tenho 3 rendas. Eu posso levar em conta a minha renda de professora e de consultório, que não é uma renda fixa, para eu pensar as minhas contas? Não, não posso. Porque eu não vou conseguir ser professora aos 60 talvez e manter esses 3 empregos. Então eu só posso comprometer uma renda de um deles. Porque se eu comprometer a renda a longo prazo de 3 deles, eu vou ter dificuldade. Então eu tenho que lembrar disso quando eu vou fazer minhas contas, de concentrar as rendas em um deles, porque eu não vou conseguir manter 3 empregos o resto da vida. Ninguém consegue, né? Então eu fui ter 3 empregos em razão de um desejo, de um plano, né, de um planejamento meu e do meu marido, mas isso não pode ser, não posso achar que eu vou aguentar fazer isso por 30 anos, porque eu vou adoecer antes disso. Então, quando a gente toma uma decisão, tem que lembrar do envelhecer, tem que lembrar que isso é gradativo. Hoje eu já estou esquecendo coisas. Antes eu não esquecia, eu já estou esquecendo nomes. Antes eu lembrava até das pontuações dos nomes. Então isso vai acontecendo com a gente. Os recursos naturais também são finitos, se a gente esquece disso, a água acaba, a energia acaba, essas coisas vão terminar, né? E o mundo realmente não se lembra disso. O mundo somos nós, né? E aí a gente também não pode esquecer que em toda decisão econômica tem um conflito de razão e emoção, um conflito familiar. Então, se eu decido ficar mais fora de casa para ter uma renda extra, isso vai trazer um conflito. Eu não posso esquecer disso, negar isso. Também não posso esquecer que eu não sei do futuro, dos riscos que uma decisão tem. Então, se eu tomo uma decisão de, sei lá, de comprar um imóvel sem fazer seguro do imóvel, um imóvel caro, eu não tenho seguro para incêndio, para não sei o que, isso é um risco. Né? Então, eu não posso me esquecer dos riscos. Não posso me esquecer que hora a gente ganha e hora a gente perde. Então, a vida é assim, né?
Hora a gente ganha, hora a gente perde. Eu tenho que pensar nisso, porque as coisas vão mudar ao longo do tempo. E eu não posso esquecer que há uma relação de presente e futuro. Se eu me esquecer disso, que eu vou comprar um carro financiado, não posso me esquecer que ao longo do tempo esse carro se desvaloriza. Ele começa a quebrar, ele começa a se danificar, né? E que ele vai dar mais oficina. Então você tira um carro de uma concessionária, você andou uma quadra, ele já perdeu 5 mil. Andou outra quadra, já foi mais 5, é assim, né? Não é mais ou menos de 5 mil, eu exagerei, né? Mas é mais ou menos uns R$1.000, né? Acho que é uns 5 mil mesmo, né? Que eu me lembro que eu comprei esse Uno meu que eu falei pra vocês que não anda, eu comprei por 38 mil. Quando eu fui olhar a tabela FIP, no primeiro mês ele já não era 38, ele já era 33, acho 34 por aí, no primeiro ano. Só porque eu tirei lá da loja, né? Então ele já desvalorizou. Não posso esquecer disso, que na relação presente e futuro as coisas mudam, né? Então, quando a gente toma decisões financeiras, o ideal é que a gente consiga analisar, sim, que a gente consiga parar e protelar. Então, se a gente chega lá para comprar o carro, não pode comprar na primeira hora, na primeira concessionária, porque o vendedor é legal, né? Não sei se com vocês aconteceu isso. Pensei em trocar um carro, cheguei na loja para trocar um carro, aí eu nunca quis carro grande. Aí o cara falou assim, leve esse Cerato, você vai adorar. Eu falei, não, mas eu não quero carro sedã, eu tenho dificuldade de estacionar, carro sedã, minha vida é muito corrida, tem que ser carro facinho. Não, mas depois que você ficar com esse carro, faz o seguinte, você deixa seu carro aqui, leva esse carro. Fica com ele um dia, depois você volta aqui, você vai ver que você vai querer esse carro. Eu falei, tá doido, eu vou levar esse carro? Tem lógica, né? Mas ele foi tão assim sedutor, né, que lá eu vim com o Cerato, né? Pra passar, chegou perto da minha casa, acabou a gasolina, que nem isso o cara fez, né? Me avisar que tava sem gasolina, e ele não avisa aquele carro, horrível isso, né? Aí fiquei lá com o carro, muito cheio de treco, né? Muito diferente do Uno, e sem gasolina. Mas enfim, andei com o carro, tive a maior dificuldade do mundo de estacionar e voltei lá e falei pra ele que eu não queria o carro. Imagina a frustração do vendedor, né? Mas eu tentei, né? Não deu certo o carro comigo, ainda passei raiva porque eu não tinha combustível. Não foi uma boa sensação que o carro me deu, né? Então, na tomada de decisão está implícito 3 frases. Quando eu vou decidir, eu não posso esquecer que tem essas 3 fases. A primeira delas é o perceber. Então, eu tenho que perceber o que é isso, igual na história do carro lá. Eu já tinha uma predisposição a não gostar do carro. Eu me abri a tentar o carro, mas a minha percepção era que não ia dar certo aquele carro. Eu já estava determinada a não querer um carro grande, né, que eu me senti super pequenininha dentro daquele carro. Não queria. Então, eu já tinha uma percepção X. Aí eu fui fazer uma avaliação, né? Tudo bem, eu não comprei o carro ainda. Ele falou que eu podia avaliar, fui avaliar. E depois a gente faz uma escolha, né? Então eu analisei bastante, passei um dia com o carro, fui fazer as continhas e decidi que eu não queria trocar o carro naquele momento. Então não troquei o carro. Então tá implícito na coisa do decidir essas 3 frases. Porém, vocês viram que eu deixei em vermelho a questão do perceber, porque essa é a mais importante. Como eu percebo, determina muito das outras fases. Se eu já vou destinada a comprar aquele carro, eu teria comprado aquele carro, né? Se eu não me dou conta daquilo que eu percebo, eu caía realmente em comprar aquele carro. Não que ele tivesse sido ruim, né? Mas eu acho que não seria o momento, né? E logo que ele ia desvalorizar rapidinho. Então, gente, tem mais um exercício aqui, mas não vai dar tempo da gente fazer. Eu vou dar para vocês fazerem, tá? Acho que no módulo 2, que é melhor, a gente começa com esse exercício. Tá aí o exercício, que é uma autoexploração, né? Vocês já fizeram um pouco disso. E a gente faz no módulo 2, eu abro com ele. Aqui, a gente vai olhar agora. Eu encerro geralmente com esse vídeo, mas assim, gente, eu não tô fazendo apologia à pobreza, tá? Porque teve uma servidora que falou isso pra mim.
Não é uma apologia à pobreza, é um depoimento que eu quero que vocês observem com cuidado, de uma série chamada Human, não sei se vocês já viram, que é uma série de entrevistas que foram feitas no mundo todo, com pessoas do mundo todo. E essa é a entrevista que foi feita com uma brasileira. E eu acho que é uma entrevista relevante para a gente encerrar essa manhã, tá? E vocês vão linkar um pouco com ela à tarde. Na cabeça de vocês mesmo, que a pessoa não trabalhe isso. Então, é isso que eu quero deixar de mensagem para vocês, né? Que vocês tenham uma boa oficina à tarde, a gente se fala no segundo módulo de novo. E se precisarem de mim, tô por aí, tá? Obrigada, gente. Até mais.